Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. Hoje você não escapa, Haddad. Hoje você vai anunciar o tal do pacote econômico. Ontem o Haddad mandou um Na Volta a gente compra, né? Pros repórteres que estavam lá no Ministério. Mas a volta chegou. E o anúncio de hoje não passa, né, Orengo? Bom dia pra você. Muito bom dia, Megali, Ivan, bom dia a todos. Até porque, Megali, sabe que anúncio de pacote econômico, de medida, sempre tem impacto no mercado, né? Então tem que ser muito bem calculado. Qualquer coisa, qualquer detalhe que vaze, isso mexe com ânimos, com o mercado. Então hoje tem esse anúncio formal. Logo mais, o ministro já chegou aqui no Ministério da Fazenda, nossa equipe de reportagem está lá de prontidão no Ministério, não falou ainda, vai deixar para falar realmente com todo o protocolo aí de uma coletiva de imprensa, né? Então, vai detalhar o que a gente já sabe, pelo menos inicialmente, era aquela política de depreciação de equipamentos industriais, né? Então, incentivo para as empresas industriais aí para trocarem equipamentos, e há uma defasagem realmente, né? Há um cálculo aí que prevê que muitas indústrias estão com equipamentos defasados. Isso aumenta, inclusive, desperdício, né, traz perda de competitividade, leva, inclusive, um custo maior para o produto. Então, chegou a hora aí de empresas adotarem políticas de incentivo do governo para trocarem esses equipamentos. Quais são os incentivos? Ter lá desconto no imposto de renda, no imposto também na contribuição sobre lucro líquido CSLL, e o ministro vai detalhar mais pontos, né? Tem também a política de redução aí do diesel que foi anunciada para a reoneração, para a volta da cobrança de PIS/COFINS do diesel já na virada do ano, ali na virada da folhinha, né? O ministro já disse que uma coisa vai compensar a outra. Como o diesel está caindo, por política da Petrobras, vai ter a reoneração, que vai provocar um aumento, mas ele espera que tenha um equilíbrio aí, que o consumidor não sinta na bomba. Agora, Megali, isso a gente já tem aí um encaminhamento, né? Então, 2 pontos do pacote já praticamente conhecemos, faltam detalhes técnicos. Agora, o que não se sabe ainda, qual vai ser a alternativa, que o ministro já está falando há algum tempo, para compensar perdas com desoneração da folha de pagamento. E aí tem que explicar o seguinte, que não são perdas previstas, aí, ou não são perdas novas. Há a desoneração da folha de pagamento desde 2011, então não pode ser encarado aí como uma frustração extra, algo que não está sendo esperado. Desde 2011 existe essa política, então desde o governo Dilma, então essa política vai ser apenas prorrogada. Ela coloca aí um benefício a empresas que mais empregam no país. São 17 setores que empregam 9 milhões de trabalhadores, que em vez de pagar lá 20% sobre contribuição na folha, como contribuição previdenciária, pagam de 1,5% a 4,5%, né? Então o trabalhador fica realmente mais barato para as empresas, né? O governo tentou derrubar essa medida 2 vezes no Congresso Nacional. Primeiro, num projeto que prorrogava essa desoneração por 4 anos, perdeu, o Congresso Nacional aprovou a matéria, entendeu que era necessária, fundamental, até porque se não prorrogada as empresas seriam obrigadas a demitir, e depois o presidente vetou a matéria, e o governo foi derrotado de novo, numa votação no Congresso Nacional com a derrubada do veto. O ministro, mesmo assim, já deu sinalizações que vai apresentar alternativas para aumentar a arrecadação. A gente conversando com parlamentares ainda ontem, Megali, eles são muito claros dizendo o seguinte, olha, alternativas que melhorem o cenário, tudo bem, o que a gente não pode aceitar são alternativas que, de alguma forma, prejudiquem empresas que são impactadas por essa medida. Então, se o governo realmente insistir numa medida provisória, pode ter problemas no Congresso Nacional, porque a medida provisória tem caráter emergencial, automático, mas depois precisa ser chancelada pelo Congresso Nacional, depois de prazo regimental, depois da volta do recesso, né? Então, parlamentares já estão colocando esse posicionamento, né? Aceitam discutir alternativas que possam melhorar o cenário, mas que não prejudiquem as empresas. E tudo isso a gente deve conhecer ainda hoje. A coletiva está marcada aí para daqui a pouco mais de 1 hora, e a gente vai acompanhar com a nossa reportagem. E ultimamente, né, Orengo, quando esses assuntos chegam no Congresso, o Congresso não tem dado muito aval ao que o governo prega, né, ao que o Ministério prega, muito embora o ministro Haddad ainda mantenha aquele discurso ali de não, então, o Congresso está trabalhando bem, né, de tentar meio que botar um pano quente. Harmonia. Mas no geral o Congresso tem feito, não tem ido muito com o governo
quando se trata aí da pauta econômica, né? Fica mais do lado dos empresários. E um comentário sobre o que o Megali falou, né? De ontem o ministro ter dito, como é que é? Na volta a gente compra. Na volta a gente compra. O Orengo, quando fazia portaria lá em Brasília, rapaz, ele ia amar se um ministro mandasse um recado e falasse, gente, eu não vou falar hoje, tá? Pode ir pra casa, vai almoçar, em vez de ficar sentado lá na calçada o dia inteiro esperando. Mas você confia? Tem que confiar. O Ah, posicionamento cara. oficial. É. Né? Mas confiar. olha, eu já fiz muita viagem internacional do Lula. Não agora. Tem que ficar na cola, né? Mas Não agora, né? A Dilma, por exemplo, o Orengo sabe disso. Quando algum assessor dizia, ó, a Dilma não vai falar. Você podia ir pra casa tranquilo, vai pro hotel lá fechar matéria, não tem erro. O Lula era imprevisível. A qualquer momento. O problema é quando quebra o protocolo, né, Megali? Aí quebra o protocolo e aí pega todo mundo de surpresa. Mas é parte do jogo. Agora, o Ivan toca aí na questão da autonomia do Congresso Nacional. O Congresso vem dando mostras e reiteradas de que em pontos sensíveis não adianta o governo tentar atropelar, não adianta o governo, né, em toda a base que tem, e o governo no papel tem uma maioria, pressionar o Congresso Nacional, porque você pega marco temporal de terras indígenas, é um tema muito sensível, que traz um impacto e tem uma magnitude enorme. A bancada do agro se reuniu, conseguiu adesões em outras parcelas do Congresso Nacional, derrubou o veto do presidente. Um outro tema importante, que é justamente a desoneração da folha de pagamento. A gente está falando de 9 milhões de empregos no país, 17 setores que mais empregam hoje no Brasil. É uma política que existe desde o governo Dilma e passou por o governo Temer, o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro também tentou acabar com a desoneração da folha de pagamento, vetou, mas naquela oportunidade foi até um acordo político ali de derrubada do veto. E o Congresso se posicionou, afirmou uma posição. E o que os parlamentares estão colocando, e já falam isso, é o seguinte, olha, não dá para imaginar que depois de a gente ter 2 vitórias no Congresso Nacional, colocar claramente a posição do Legislativo, o governo possa atropelar. Então, que a medida seja de uma melhora do cenário. Agora, se for para prejudicar empresas, o Congresso pode se manifestar mais uma vez, o governo pode ter mais uma derrota. Né? Então agora é esperar esse detalhamento do ministro Fernando Haddad, a gente vai falar logo mais. O que está claro já é que ele vai explicar essa medida de depreciação dos equipamentos industriais, né, para incentivo de renovação de maquinário industrial, isso está claro. Vamos ver se ele já explica aí como vai ser essa alternativa, essa compensação da desoneração, ou se o governo edita uma medida provisória até o fim do dia. Em 30 segundos, uma pequena história sobre o não vai falar, né? A gente estava no Supremo uma vez e o presidente Lula ia chegar e todo mundo já chegou antes. Eu não lembro qual era o evento, né? Ele falou, o Lula não vai falar, o Lula não vai falar, o Lula não vai falar. Ele entrou, não falou. Na hora da saída, não vai falar, não vai falar, não vai falar, não vai falar. Na hora que ele estava entrando no carro, o Caian Messina, nosso repórter lá da TV Band, falou assim, e o Corinthians, presidente? Aí pronto, aí ele parou e começou a falar do Corinthians, foi todo mundo em volta do carro e ele falou lá, respondeu algumas perguntas. Então assim, não dá pra... Caian foi ratão ali. O Caian, ele sabe arrancar as coisas também da galera que vai chegando ali. Orengo, um abraço, hein?